Você já ouviu como nasceu Ogum? Hoje vou te contar a história daquele que desbrava caminhos com espada de fogo, o primeiro a dominar o ferro, a transformar o caos em ordem e a mostrar ao mundo que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante mesmo com o coração em chamas. Ogum é mais que guerreiro, ele é o arquétipo do avanço, do progresso, do enfrentamento da escuridão com os punhos cerrados e os pés firmes no chão. O orixá das encruzilhadas corajosas, senhor do ferro, da luta, do suor e da vitória. Ele é quem abre picadas na mata fechada, quem nos guia quando tudo parece travado. Mas lembre-se, Ogum não é só guerra. Ogum é justiça que levanta a espada pelos inocentes, é trabalho que forja o futuro no calor da vontade, é honra que não se dobra nem diante dos reis. Ele é aquele que luta por nós mesmos quando a gente se sente sozinho. Prepare-se, porque essa história atravessa reinos, atravessa culturas e atravessa os séculos, de fé até os altares da Umbanda, do ferro ao coração. Segundo a rica tradição iorubá, Ogum é filho de Oduduvá, o grande ancestral civilizador, e de Iemanjá, a mãe dos orixás, senhora das águas profundas e do segredo da vida. Nascido em Ifé, a cidade sagrada onde os deuses caminharam entre os homens, Ogum desde muito jovem demonstrava uma força incomum, um olhar firme e um espírito inquieto. Ele não aceitava as limitações do mundo à sua volta. Enquanto os outros se conformavam com a dureza da terra ou com o medo da floresta, Ogum questionava: por que não abrir caminho? Por que não domar o que nos assusta? Ele queria mais, queria criar o que nunca existiu, queria moldar o mundo com as próprias mãos. Dizem que foi ele quem, guiado por segredos ancestrais e pela bênção do fogo sagrado, forjou os primeiros instrumentos de ferro, unindo a chama do espírito com a paciência da terra. Martelou a espada, a enxada e a lança, e com isso trouxe a agricultura, a metalurgia e a arte da guerra para a humanidade. Quando os povos viviam dispersos, vulneráveis à selva e à violência, foi Ogum quem surgiu como o primeiro grande civilizador. Ensinou os homens a cultivar o alimento, a erguer suas casas, a proteger os seus lares, e a lutar, quando necessário, para manter a dignidade viva. Entre os muitos mitos que contam sua trajetória, há um que ecoa em todos os terreiros e corações, o da sua primeira grande guerra. Ogum liderou um exército entre os reinos, enfrentando inimigos com firmeza, estratégia e bravura. Mas quando a vitória foi alcançada e o sangue manchava o chão sagrado, algo se partiu dentro dele. Ogum, que até ali era o guerreiro invencível, sentiu o peso da destruição e entrou em profundo transe. Em silêncio, deixou tudo para trás e se isolou na mata densa, recusando qualquer contato. Sua ausência foi sentida como uma morte. O povo chorou, o povo cantou, o povo ofereceu suas comidas e seus clamores na esperança de que o herói voltasse. E Ogum, tocado pelo amor dos seus, retornou. Mas não como antes. Ele voltou transfigurado, mais que homem, mais que guerreiro, voltou espírito, voltou divindade. Foi assim que aceitou seu lugar no Orum, o reino espiritual dos orixás, onde se tornou eterno. Desde então, é reverenciado como aquele que corta as demandas com sua espada, que desfaz feitiços com seu facão e que não recua diante de nenhuma batalha, nem do mundo visível, nem do invisível. É Ogum quem vai à frente, abrindo os caminhos para que a gente possa passar. Ogum é, acima de tudo, o orixá da força em movimento, da energia que não estagna. Se Exu abre os caminhos, é Ogum quem os desbrava com coragem e determinação. Ele é aquele que entra na mata fechada, com sua espada flamejante, cortando cipós e derrubando árvores para que os outros possam passar. Sua presença representa o impulso que transforma a intenção em ação. Ogum não espera que algo aconteça, ele faz acontecer. Por isso, ele é símbolo do progresso, da luta constante contra a estagnação e da superação dos obstáculos. Mas sua luta não é apenas física, é uma batalha cotidiana por justiça, trabalho digno e verdade. Ogum é aquele que luta para garantir que cada um colha o que plantou, que cada esforço seja reconhecido. Como ferreiro divino, Ogum representa o domínio da técnica, o avanço da civilização e o poder transformador do fogo e do ferro. Cada ferramenta de ferro que constrói o mundo humano,
desde o arado do agricultor até o bisturi do cirurgião, carrega sua energia. Ele é o patrono dos que trabalham com as mãos e com o intelecto, dos que constroem com esforço e precisão. Os operários que erguem prédios, os engenheiros que projetam pontes, os soldados que protegem, os médicos que operam, todos têm em Ogum uma inspiração. Por isso, seus devotos podem ser encontrados em fábricas, forjas, canteiros de obras, quartéis e centros cirúrgicos. Seu machado, sua espada e sua lança são muito mais do que armas. São símbolos sagrados da transformação, do corte das amarras da ignorância e da vitória contra as forças da opressão e da mentira. Mas Ogum também é o senhor da retidão, da linha reta, da postura firme. Ele é o orixá da verdade inflexível, da integridade inegociável. Não tolera traição, covardia ou desonra. Em seu caminho, só andam os justos, os que mantêm sua palavra mesmo quando é difícil, os que lutam não por vaidade, mas por princípios. Ogum se afasta dos falsos, dos manipuladores e dos que ferem os inocentes por egoísmo ou ambição. E quando ele se levanta, sua força é avassaladora, não para destruir por vingança, mas para restaurar o equilíbrio, para limpar o terreno e permitir que algo novo e mais justo floresça. Em tempos de injustiça, muitos clamam por Ogum, porque sabem que ele virá com sua espada, não para oprimir, mas para libertar. Na tradição iorubá, Ogum é reverenciado como um dos orixás mais antigos e importantes, presente desde os mitos de criação até os rituais cotidianos. Seu culto se espalha por diversas regiões da África Ocidental, especialmente na Nigéria e no Benin, onde sua presença é viva nos terreiros, mercados e aldeias. Em Ifé, sua cidade sagrada, Ogum é celebrado não apenas como o patrono dos ferreiros e guerreiros, mas como aquele que abriu os caminhos do mundo com seu facão, permitindo que a civilização se expandisse. Lá, suas festas tradicionais ocorrem com intensidade. Tambores rufam em ritmos que imitam o som do ferro sendo batido, homens e mulheres dançam com espadas em punho, e oferendas são preparadas com esmero, inhame pilado, azeite de dendê e carneiros bem cuidados. Em cada gesto, busca-se sua proteção, sua coragem e seu impulso transformador para vencer desafios e conquistar novos caminhos. Na tradição Jeje, ligada ao povo Fon e ao culto dos Voduns, Ogum aparece sob formas sincréticas como as Onsu e Gu. Gu é considerado o Vodun da guerra, do trabalho e das tecnologias do ferro, uma correspondência clara com Ogum. Suas ferramentas são veneradas como objetos sagrados, pois representam tanto a destruição quanto a construção. Os rituais incluem forjas simbólicas, armas cerimoniais e danças que retratam os movimentos do combate e do labor. Apesar das variações nos nomes e rituais, a essência permanece. Ogum é aquele que domina os segredos do metal e do fogo, moldando o destino com disciplina e precisão. Já na linha Bantu, que influencia diretamente o candomblé de Angola e também a Umbanda brasileira, Ogum assume outras roupagens. Em algumas nações, é chamado de Nazi, espírito ligado à eletricidade, trovões e força ativa, ou Aluvaiá, figura que cruza caminhos entre o mundo dos vivos e dos ancestrais. Mesmo com nomes distintos, o arquétipo se mantém: o guerreiro disciplinado, justo, guardião das encruzilhadas e dos caminhos retos. Na Umbanda, essa energia se manifesta também em caboclos guerreiros, como Caboclo Sete Encruzilhadas e Caboclo Rompe-Mato, que combinam a bravura indígena com a força ordenadora de Ogum. Eles atuam como protetores espirituais que abrem caminhos, combatem injustiças e orientam os que lutam por evolução. Cada tradição guarda suas nuances e símbolos, mas em todas elas, Ogum é o senhor da ação direta, da força que constrói e protege. É o espírito que marcha à frente dos exércitos, que empunha a espada da verdade e que inspira, com seu exemplo, todos os que se recusam a desistir. Onde há movimento, coragem e justiça, lá está Ogum, abrindo estradas e derrubando os muros do impossível. No Brasil, Ogum atravessou o oceano com os negros escravizados e encontrou um novo território para se manifestar. Aqui, ele foi recebido e sincretizado com São Jorge, o santo guerreiro católico, venerado principalmente pelas camadas populares. A imagem de São Jorge montado em seu cavalo branco, enfrentando o dragão com lança em punho, se tornou símbolo da fé em Ogum, especialmente no Rio de Janeiro e em Salvador.
Essa junção entre a figura heróica cristã e o orixá africano ajudou a preservar seu culto durante séculos de perseguição religiosa, quando práticas afro-brasileiras eram marginalizadas e reprimidas. Com o sincretismo, a fé em Ogum pôde sobreviver em meio à intolerância, disfarçada sob a forma de devoção a um santo católico. No candomblé, Ogum é um dos orixás mais populares e respeitados, presente em praticamente todas as casas de axé. Seu assentamento envolve objetos de ferro, símbolo de sua ligação com a metalurgia, ferramentas de trabalho, espadas, correntes, pregos, bigornas e tudo que remeta à força bruta e ao ofício do ferreiro. Ogum é o senhor dos caminhos abertos com luta e suor. Suas obrigações envolvem comidas regadas a dendê, feijão preto, inhame cozido e elementos que carregam axé e fortaleza espiritual. Ele é chamado para proteger o terreiro, cortar demandas espirituais negativas, trazer solução rápida em momentos de crise e guiar os filhos com coragem, determinação e honra. Ogum também é o patrono dos que enfrentam batalhas diárias, sejam físicas, espirituais ou emocionais. Na Umbanda, Ogum se manifesta como entidades espirituais conhecidas como linhas de Ogum. São diversos os Oguns, cada um com características e campos de atuação próprios. Ogum Beira-Mar, que atua nas praias e nas marés. Ogum Megê, que caminha entre o mundo dos vivos e dos mortos, atuando em cemitérios. Ogum Rompimato, senhor das matas e dos caminhos fechados. Ogum Iara, que se liga às águas doces e à justiça. Ogum Sete Espadas, guerreiro estratégico e direto. Cada um representa uma forma de atuação do orixá, conectando-se a diferentes campos da vida, das estradas ao mar, das matas ao cemitério. Ogum na Umbanda é firme, direto, mas profundamente justo. Atua cortando magias negativas, abrindo caminhos, ajudando nas batalhas do cotidiano. É muito comum vê-lo trabalhando lado a lado com Exu, enquanto um abre os caminhos com estratégia, o outro corta as amarras com força. Essa parceria é símbolo do equilíbrio entre inteligência e ação. Na cultura popular, Ogum é cultuado em festas grandiosas, como a de São Jorge no Rio de Janeiro, realizada no dia 23 de abril. Nessa data, milhares de pessoas vestem vermelho e branco, fazem oferendas, acendem velas e lotam igrejas e terreiros em honra ao guerreiro. Há missas, giras, procissões e festas de rua. Ogum também aparece em músicas, do samba ao funk, em poesias populares, em livros e em obras de arte como o guerreiro incansável que luta pelos justos, enfrenta injustiças e nunca abandona os seus. Sua presença está marcada nas encruzilhadas da vida, nas batalhas do dia a dia, nas lutas invisíveis que muitos enfrentam, fazendo de Ogum não apenas um orixá, mas um símbolo de resistência, fé e coragem do povo brasileiro. Quando se fala dos filhos de Ogum, não se trata apenas de pessoas com personalidade forte ou que enfrentam dificuldades com bravura. Estamos falando de almas moldadas no fogo da batalha espiritual, que carregam em sua essência a vibração direta do orixá da guerra, do ferro e dos caminhos. Ser filho de Ogum é uma missão, e não um privilégio. É nascer com a marca da luta, da conquista e, muitas vezes, da solidão. Os filhos de Ogum podem ser encontrados em todas as partes, nas comunidades, nos terreiros, nos quartéis, nos centros de cura, nas fábricas, nos palcos, nas estradas. São pessoas que não se curvam diante do medo e que costumam ser os primeiros a enfrentar os desafios, não por arrogância, mas por impulso, por dever. São reconhecidos pela firmeza no olhar, pela presença forte, pela palavra direta e pela disposição incansável. Mesmo cansados, seguem. Mesmo feridos, caminham. Mesmo sozinhos, lutam. A escolha espiritual de Ogum não se dá apenas por traços de personalidade, embora estes sejam fortes indicativos. A escolha vem antes da encarnação, num plano ancestral onde o espírito assume compromissos com o orixá. Ogum escolhe aqueles que possam sustentar sua espada em meio à adversidade. Ele acolhe quem já foi traído, ferido, abandonado, mas nunca se entregou. Ele se aproxima de quem precisa aprender a usar a força com equilíbrio, a coragem com sabedoria, a ação com reflexão. E, muitas vezes, é no meio da dor que a pessoa descobre que pertence a Ogum. Os filhos de Ogum têm personalidade marcante. São diretos, objetivos, práticos e, muitas vezes,
Impacientes. Detestam enrolação, não gostam de depender dos outros e preferem resolver as coisas com as próprias mãos. São justos, mas explosivos, leais, mas intransigentes. Têm um senso de dever muito forte, e por isso se cobram além da medida. Guardam feridas profundas, pois raramente demonstram fraqueza, mesmo quando tudo dentro deles grita por ajuda. Para o mundo, são muralhas. Para quem os conhece de verdade, são fortalezas com rachaduras discretas. Fisicamente, podem carregar traços de presença imponente, não necessariamente pela força ou estatura, mas pela postura, pelo modo firme de caminhar e se posicionar. No campo espiritual, são extremamente sensíveis à injustiça, ao desrespeito e à mentira. Quando um filho de Ogum sente que algo está errado, ele não sossega até confrontar a verdade. Entre seus maiores atributos estão a coragem e a iniciativa. Um filho de Ogum é aquele que começa as coisas quando todos hesitam. Não esperam convites, agem por convicção. São protetores por natureza, da família, dos amigos, daquilo que acreditam ser justo. Muitos são líderes natos, mesmo que silenciosos. Inspiram pelo exemplo. Sabem lidar com o concreto, com o real, com o trabalho duro. São ótimos em resolver problemas, pensar rápido e agir com firmeza. Também têm um dom especial para abrir caminhos, para si e para os outros. Quando estão em sintonia com seu orixá, se tornam verdadeiros batedores espirituais, abrindo trilhas em meio às matas densas da vida, mostrando saídas onde só havia muros. Por outro lado, a impulsividade pode ser sua ruína. A pressa, o desejo de resolver tudo na hora, muitas vezes os faz agir sem refletir. Têm dificuldade em lidar com espera, com processos lentos, com burocracias. Podem se tornar autoritários, intolerantes e até agressivos quando contrariados. São orgulhosos e têm dificuldade em pedir ajuda ou admitir que erraram. A teimosia é um traço marcante. Quando cismam com algo, é difícil fazê-los mudar de ideia. E, em momentos de desequilíbrio, a energia guerreira se volta contra si mesmos, se cobram tanto que acabam se sabotando. Ser filho de Ogum é carregar dentro do peito uma espada invisível, que corta os obstáculos, mas também pode ferir o próprio coração. É viver entre a firmeza e a sensibilidade, entre a coragem e a impulsividade, entre o dever e o desejo de paz. Mas, acima de tudo, é ser escolhido para caminhar ao lado do orixá que nunca recua. E mesmo nos dias em que o mundo parecer desabar, os filhos de Ogum lembrarão, ainda há caminho à frente. Ainda há luta. E onde houver luta, haverá Ogum. Outra lenda muito conhecida de Ogum. Dizem que foi num tempo antigo, quando os orixás ainda caminhavam pela terra e o mundo era dividido entre reinos, florestas e aldeias, todos sob os cuidados de divindades que protegiam e governavam com sabedoria. Ogum, o orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, era um desses reis. Seu povo vivia em paz, pois nenhum inimigo ousava se aproximar com Ogum à frente de seu exército. Ele era invencível, estrategista, valente, mas também solitário e silencioso. Ogum era o rei de Irê, uma cidade próspera graças às suas mãos de ferro e sua cabeça pensante. Ele criava ferramentas para os camponeses, armas para os guerreiros, pontes para os caminhos e leis para os homens. Era respeitado como guerreiro, mas também admirado como inventor. Porém, como todo bom orixá, Ogum era chamado a lutar em nome dos deuses sempre que o equilíbrio era ameaçado. Um dia, Ogum partiu para a guerra. O inimigo vinha de longe, poderoso e numeroso. Ninguém além de Ogum seria capaz de enfrentá-lo. Antes de partir, ele prometeu ao povo de Irê: voltarei quando tudo estiver resolvido. Preparem o banquete. Quero comer com vocês. E assim, Ogum foi para o combate. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. E quando enfim a paz foi restaurada, Ogum voltou. Mas não voltou com sorrisos. Estava coberto de sangue, o corpo exausto, a mente pesada. Ele havia vencido, sim, mas à custa de vidas, de sacrifícios e de longos silêncios. Ao chegar em Irê, Ogum não encontrou o banquete. As pessoas haviam se esquecido da promessa.
A cidade seguia viva e próspera, sim, mas ninguém parecia lembrar do orixá que lhes dera segurança para continuar. Ogum, cheio de dor e mágoa, parou diante do portão da cidade e ergueu sua espada. Com um único golpe, cortou os galhos de uma árvore à sua frente, e disse: "Nunca mais comerei com vocês." Dizem que, depois disso, Ogum se retirou para a floresta. Outros dizem que ele cavou um buraco na terra e mergulhou, sumindo para sempre. Mas o que ninguém contesta é que, a partir daquele dia, Ogum deixou de conviver com os homens como antes. Ele se tornou o orixá que se faz presente nos caminhos, nas batalhas, nas ferramentas, mas que nunca mais voltou para o banquete. Desde então, nas oferendas feitas a Ogum, é comum que a comida seja colocada em sua homenagem antes de qualquer celebração, e que ninguém toque no prato até que se respeite seu tempo e sua dor. Ele é lembrado como o guerreiro que lutou por todos, mas foi esquecido no momento do acolhimento. A relação entre Ogum e São Jorge é uma das mais poderosas dentro do sincretismo afro-brasileiro, carregando camadas de fé, resistência e identidade cultural. Ambos são símbolos de coragem inabalável, da luta incessante contra as forças do mal e da proteção aos inocentes e aos que caminham com justiça. Ogum, com sua espada forjada no fogo sagrado do ferro, e São Jorge, montado em seu cavalo branco, com a lança cravada no dragão da injustiça, tornaram-se espelhos espirituais um do outro. Essa identificação não foi apenas visual ou simbólica, ela foi uma necessidade vital para manter viva a espiritualidade africana em solo opressor. Durante o período colonial, os negros escravizados eram proibidos de cultuar seus orixás. Para proteger sua fé dos castigos e perseguições, passaram a ocultar Ogum sob o manto de São Jorge, cuja imagem católica lembrava muito a figura do orixá guerreiro. No dia 23 de abril, essa devoção se materializa nas ruas, nas igrejas, nos terreiros e nos corações. É um dos poucos momentos do calendário em que se vêem tantas religiões diferentes celebrando juntas. Umbandistas e candomblecistas acendem velas vermelhas e brancas, fazem oferendas com flores, pipocas e bebidas. Católicos rezam, pedem proteção e rendem homenagens ao Santo Cavaleiro. As imagens de São Jorge cercadas por espadas, ferramentas de ferro, capacetes e bandeiras de Ogum mostram que, para muitos devotos, é impossível separar um do outro. Essa fusão transcendeu os rituais religiosos e se espalhou pela cultura popular. Ogum São Jorge é símbolo de força, de proteção e de resistência. Está estampado em camisetas, eternizado em grafites urbanos, exaltado em músicas que misturam samba com oração, e até reverenciado em estádios de futebol por torcidas que veem nele um guardião. Essa imagem forte e guerreira representa a fé que resistiu à escravidão, à colonização e ao preconceito. É a espada que nunca foi quebrada, a armadura que jamais se corroeu, o guerreiro que permanece de pé, conduzindo caminhos, abrindo estradas e defendendo os seus. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você ainda não é membro do canal, torne-se agora e tenha benefícios exclusivos como vídeos extras, emojis exclusivos das entidades e selos personalizados ao lado do seu nome. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.